Então vamos falar de diagrama de fases. Pessoal, o diagrama de fases ele vai ser importante por quê? Simplesmente porque nesse diagrama facilmente você consegue localizar e prever quais serão as fases dos elementos, dos compostos, né, que você esteja estudando. Pode ser de um elemento, por exemplo, do carbono, do ferro, pode ser da água, né, uma substância pura, pode ser água. Enfim, você pode ter uma infinidade de maneiras diferentes de demonstrar qual é o estado que esse gás vai estar, estado que eu falo, estado sólido, líquido, gasoso, tá certo? Vocês também, nós estamos falando de estado da matéria, né, pessoal? Mas também a gente vai ver mais para frente que é possível prever também em mistura, qual que é o comportamento da composição, né, de uma mistura, por exemplo, de dois compostos, né, com a temperatura, o que, que acontece, por exemplo, se a gente construir um diagrama de uma mistura. Né? Então, é muito interessante, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, né? Mas primeiro eu quero dar uma revisada aqui em diagrama de fases, que vocês já sabem, mas é bom revisar para a gente passar. Então, depois vou mostrar para vocês dois diagramas completos da água e o do carbono, tá bom? Esses dois diagramas mostrando para vocês, a gente vai tentar entender, né, que existem muito mais informação do que a gente, né, costuma obter nos diagramas simples, né? E o diagrama da água, por exemplo, é um diagrama extremamente complexo, né? Envolve várias fases de gelo, né? Que eu vou mostrar para vocês. E um fato interessante é como se comporta a entropia também numa transição de fase, né? O volume, que acontece com o volume durante uma transição de fase. Então, isso é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês depois duas equações, e essas equações proporcionará uma previsibilidade durante uma transição de fase, como que a gente consegue, né, fazer essas previsões, né, durante uma transição de fase. Então, primeiramente, vamos definir, então, os diagramas de fase são mapas, né, ou representações para prever a transição de uma fase física da matéria para outra. Então, nada mais é do que a gente achar valores de P e T, né, e para um determinado valor de P e T, a gente fala, bom, esse composto está na fase sólida, líquida e assim por diante, né. Um diagrama típico que vocês conhecem, né? Por exemplo, é esse diagrama onde você vai ter, então, um sólido, o líquido e o gás. O ponto triplo, aqui nós temos aqui as três fases existindo aqui nesse ponto triplo, é onde o diagrama aí, as três, ponto triplo, perdão, né? É onde as três fases coexistem, né? E você tem aqui esse perfil, por exemplo, e aí andando, por exemplo, a uma pressão constante, você consegue andar sobre o diagrama e falar, olha, para essa temperatura, né, esse composto dessa substância está na fase sólida, ou nessa temperatura e nesta pressão, nós vamos ter o composto na forma gasosa, o composto na forma líquida e assim por diante, tá bom? Então, primeira coisa, nessas três regiões que eu coloquei para vocês, a região em azul vai ser a região de fronteira, né, que delimita a transição entre as fases sólidas, né, e a fase líquida, né? A região vermelha, né, de fronteira que delimita a transição entre a fase líquida e a fase gasosa. E essa região aqui, então, preta, ela essa linha preta, né, ela vai delimitar a região ela é a região de fronteira, né, que delimita a transição entre a fase sólida e a fase sólida e a fase gasosa e a fase líquida aqui, né? Então você consegue aqui, desculpa, a preta é só entre a sólida e a gasosa. Aqui está a fase líquida, mas está errado, tá? É fase sólida e gasosa, tá bom? Então é essa que é a delimitação que a gente vê. Notem que o diagrama de fases da água e do CO2, eles possuem características semelhantes, né? Eu estou falando aqui, registrei aqui a temperatura de até 31, né? E aqui nós temos aqui, ó, onde ocorre o ponto triplo, aqui em 5,2 bar. Então, essa, por exemplo, para o CO2, nós temos essa característica do diagrama de fase. Já para a água, a gente tem o quê? Uma leve inclinação aqui para a esquerda, né? Ou seja, essa inclinação negativa mostrando que o volume ele aumenta. Olha só que interessante.
Isso significa, então, né, que à medida que a gente sai do líquido para o gás, nós temos um aumento aí do volume, tá bom? Pessoal, olhando isso, então a gente pode andar sobre a fronteira, né, e achar a temperatura onde e a pressão onde o estado sólido vai existir, ou quando dois estados vão coexistir, que é realmente aqui na fronteira, tá bom? Aqui no caso, o ponto triplo se localiza acima da pressão ambiente, tá bom? Então nós temos um ponto triplo acima da pressão ambiente. E nessa fronteira líquido-sólido, cadê a fronteira líquido-sólido? Está aqui, ó, líquido-sólido, a inclinação ela é positiva, ou seja, o volume vai diminuir. Isso quer dizer o quê? Que para o CO2, né, o volume diminui, tá certo? Na fronteira líquido-sólido. Isso é muito interessante. Então, a partir do diagrama, nós conseguimos, então, olhar e fazer essas previsões, mas isso também é muito típico nós utilizarmos o potencial químico para explicar como se comporta o diagrama de fase, tá bom? Mostrei para vocês um diagrama aqui exemplificado, né? No caso da água, coloquei aqui abaixo as pressões. Nós vamos pegar o diagrama mais completo para a água. Então, aqui eu mostro para vocês o diagrama da água, variando aqui ó, de 0 a um pouco mais ali ó, de 6.000 bares, né? Então, nós temos essa pressão altíssima e nós temos a temperatura aqui em Kelvin indo até a 700 Kelvin. Então, eu estou colocando para vocês um diagrama bem completo da água, tá bom? Note aqui, olha, nós temos aquele diagrama anterior que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, né? É um zoom praticamente dessa região. E um fato interessante é que nós representamos o diagrama completo da água, né? Quando a gente tem aqui uma secção, né, do eixo Y. Essa secção do eixo Y, notem que ele sai aqui de 2 bar, vai até aqui essa intersecção aqui, onde a gente tem um corte, já nesse ponto aqui já é acima de 200 bar. Então, notem que a gente faz essa intersecção porque nada entre esses dois pontos acontece de interessante nesse diagrama. Então, é por isso que nós temos, então, esse corte aqui, essa mudança de escala. Isso é muito comum nos diagramas de fases, onde em altas pressões, né, ocorrem fenômenos interessantes. Olha que fenômeno interessante que acontece aqui. Mesmo aqui, ó, 400 graus, 400 Kelvin, se vocês andarem aqui, mas se você tiver alta pressão, por exemplo, aqui em torno de 2.000 bar, vocês notem que a água está no estado líquido. Então, é possível ter água líquida a altíssimas temperaturas, né, pessoal? Então, isso significa o quê? Significa que um diagrama de fase, ele dá informações que muitas vezes estão direcionadas fora do que a gente conhece do nosso cotidiano. Então, por isso que é interessante nós representarmos um diagrama completo, né? Outra coisa também, por que eu tenho aqui ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE 4, ICE 5 e assim por diante, tá? ICE 5, ICE 6, por que nós temos essa representação? Bom, essa representação aqui nesse diagrama significa que nós temos aqui gelo em diferentes configurações. Isso quer dizer que a estrutura do gelo muda de acordo com a pressão, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, que a água forma diversos tipos de estrutura no estado sólido aqui, ó, no estado de gelo. Isso vai ser interessante para vocês, vocês vão entender mais fácil isso quando eu mostrar o diagrama do carbono. Ah, mas como que um sólido ele se reorienta diferente? Bom, ele se reorienta de maneira diferente se a pressão exercida sobre ele muda, tá certo? Para uma mesma temperatura, você pode ter, então, diferentes tipos de sólidos, nesse caso, eu estou representando aqui pelo gelo, né, formado pela água, ou seja, ele se organiza, as moléculas se organizam diferentemente de acordo com a pressão. Eles podem estar mais próximos, eles podem estar ocupando diferentes, as moléculas, diferentes regiões no espaço, formando estruturas cristalinas diferentes. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante a gente conseguir construir esses diagramas. Como são obtidos esses diagramas? Bom,
Aqui, por exemplo, no caso do gelo, você tem que utilizar técnicas espectroscópicas, né, para tentar ver a mudança, essas mudanças de fase, né, na orientação dos cristais, assim por diante, técnicas, por exemplo, de cristalografia, né, de difração, enfim, você, a partir das técnicas que nós temos hoje disponíveis, né, as técnicas avançadas de caracterização de materiais, nós conseguimos então prever, né, quais são esses sólidos e como eles se comportam em diferentes pressões e temperaturas. Mais um diagrama de fase, vamos pegar aqui o diagrama de fase do carbono. Olha que interessante. O grafite, pessoal, o grafite, ele está presente aqui, olha, em baixas temperaturas e baixas pressões, tá certo? O que acontece se nós pegarmos, por exemplo, uma temperatura aqui, olha, em torno de 2 vezes 10 a terceira Kelvin, por exemplo, se você tiver agora uma pressão de 2 elevado a 2, de 10 elevado a 2 quilobar, o que vai acontecer? Notem que a pressão é tão grande que o grafite tem uma transição de fases, ou seja, o carbono sai da forma grafítica e passa para a forma de diamante. É por isso que os diamantes são encontrados, né, em grandes profundidades, né? Ou seja, porque teve que em algum momento uma pressão e uma temperatura, né, alta pressão e alta temperatura contribuindo, né, para que o diamante seja formado. Então isso a gente fala que é uma fase também. Então é isso que eu costumo dizer para vocês, é que um diagrama de fases, ele mostra não só, né, o estado físico, se passa de sólido para líquido e assim por diante, mas ele mostra também a estrutura dos sólidos, né? Como esse sólido pode ser representado e assim por diante. Principalmente na fase sólida, pessoal, nós conseguimos mostrar diversos tipos de diagrama. Por exemplo, o diagrama do ferro, né, do óxido de ferro, você pode ter óxidos de ferro em diferentes configurações também. Vocês podem ter a hematita, vocês podem ter a magnetita, né, que são dois óxidos de ferros diferentes. Por exemplo, no caso da hematita, nós temos o Fe3O4, da magnetita FeO4O3, vocês vão ter diferentes composições ali na estrutura cristalina, né, do cristal que você está usando, está vendo, de acordo com a temperatura, e você vai ter o quê? Em temperaturas diferentes, diferentes configurações moleculares. Isso é importante. Então não é só relativo, por exemplo, de uma transição estado líquido para o sólido ou do gás para o líquido e assim por diante. Não, vocês podem construir diagramas com diferentes características, por exemplo, principalmente no caso dos diagramas sólidos, né, que envolve transição de perfil cristalográfico, de redes cristalográficas, né, ou de cristais, ou de composição no espaço, né, de orientação das moléculas no espaço, você pode ter, então, um diagrama de fases com essas configurações diferentes. Isso é importante, então, nesse caso eu mostro para vocês mais um exemplo aqui de um diagrama de fase muito comum, que é do carbono, né, por exemplo, a gente nota aqui claramente que para se obter, então, a diamante você precisa o quê? De altas pressões. Mas um fato interessante é que durante uma transição de fases, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos localizar o que acontece com o valor da entropia e com o valor do volume. O que acontece é a variação de volume e a variação de entropia. Pessoal, notem que se nós utilizarmos o conceito de potencial químico, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o del delta U, delta mi, delta na P, nós vamos ter o que? Uma variação de entropia negativa, como inclinação negativa. Da mesma forma, durante a transição de fase, se nós tivermos o del mi, del P na T, né? Ou seja, o potencial, a variação do delta potencial químico, né? Com a pressão a temperatura constante, vocês vão conseguir então mostrar o que acontece com o valor do volume. Eu coloquei aqui um resumo para vocês, que nós podemos então usar essas equações para prever em que direção o equilíbrio irá se mover, se as condições de T ou P forem alteradas. Por exemplo, numa transição de fase sólido-líquido, né, os líquidos normalmente têm maior valor de entropia do que os sólidos, indo de sólido para líquido
então ocorre um aumento na entropia. Olha que interessante. Então, por que, que o gelo derrete? Né? Porque é um aumento de entropia, tá certo? Então, indo do sólido para líquido, ocorre um aumento na entropia e o sinal negativo, né, à direita da equação, implica que a inclinação do gráfico, né, a, inclinação do gráfico versus t vai ser negativa. Olha aqui o valor negativo do ΔS. Vocês entenderam, pessoal? Então, essa equação, ela dá o direcionamento, né? Por exemplo, né, se há um aumento de entropia, o que vai acontecer? O sistema espontaneamente vai fazer o quê, pessoal? Ele vai passar de um estado para o outro, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, né? E já a gente já sabe, né, que o potencial químico ele está intimamente correlacionado à energia de Gibbs, né? Então quer dizer que uma vez que mudanças espontâneas ocorrem, tem que ser mudanças negativas na energia de Gibbs. Bacana, né? Isso quer dizer o seguinte: se você tem uma mudança negativa aqui desse potencial químico, automaticamente a gente pode se referir à variação negativa, né, nas energias de Gibbs, né? E conforme a temperatura aumenta, o sistema tende sempre a ir para o menor potencial químico. Então, por exemplo, numa transição de sólido para líquido, como a gente sabe que o potencial químico, né, menor vai ser do líquido, ele tende aí, o equilíbrio tende aí, então, à direção do potencial químico menor. Olha que bacana. Então, lembrar que essas equações elas vão o quê? Explicar o que acontece numa transição de fases, tá certo? O que acontece com o valor da entropia numa transição de fase. Analogamente, a gente pode fazer uma explicação com relação ao volume. Bom, então essa primeira parte é importante para vocês relembrarem os diagramas de fase e conseguirem se localizar, por exemplo, para explicar o que ocorre num diagrama de fase e mostrar que as fases, né, essas mudanças estruturais, por exemplo, em sólidos ou mudanças no estado da matéria, de líquido para sólido, assim por diante, isso nos fornece informações importantes quando a gente consegue localizar no gráfico uma determinada temperatura, uma determinada pressão, né? Qual que é o estado que vocês estão procurando, qual que é o estado que está descrito ali. Uma outra coisa também é que o potencial químico ele vai nos proporcionar informações importantes com relação ao valor da entropia. Então, o que acontece, por exemplo, a uma determinada temperatura, né? O que acontece com a mudança de fase, por que essa mudança de fase ela é espontânea e está relacionado com o potencial químico, tá bom? E outra coisa que eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo é que no caso de misturas, nós podemos reescrever esses diagramas de fase, por exemplo, com um diagrama de composição. Nós podemos trabalhar, por exemplo, a pressão parcial, né, de dois líquidos que estão juntos, né, misturados, uma mistura, né, nós podemos trabalhar a pressão a pressão parcial, né, que esses líquidos, né, que o vapor, né, desses líquidos exercem, nós podemos trabalhar com esses valores para tentar prever composição em determinadas temperaturas. São diagramas mais complexos, né, que ao longo dos anos foram ganhando teorias mais elaboradas, mas eu vou mostrar para vocês uma maneira simples para vocês conseguirem entender como que funcionam os diagramas de fase, principalmente quando nós saímos de sistemas ideais, por exemplo, como uma substância pura e assim por diante, tá bom?